vamos dar início ao segundo episódio do podcast Todos com Escoliose, que nesse mês de junho nós temos 4 episódios. E se você que está em casa ainda não assistiu o primeiro episódio com o Dr. Rafael Parisi e a nossa querida paciente Clara, não deixe de assistir. Hoje eu tenho a honra de estar aqui nessa mesa, a doutora Débora Câmara e minha querida paciente Érica, que vai falar um pouquinho sobre esse universo da escoliose. Meninas, sejam bem-vindas ao podcast. Hoje vai ser um prazer, né, compartilhar com vocês informações sobre a escoliose e assim, agradecer também pelo convite, né, de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante e nesse mês que a gente faz referência à escoliose, né? Érica, obrigado por participar, viu? Pablo, eu estou muito feliz de reencontrar você depois de uma jornada grande, né, no pós-operatório. Você foi muito importante para mim também. E hoje eu acho que eu estou muito à vontade de lhe encontrar num outro espaço. Coisa boa. E eu fico feliz de saber que você aceitou esse convite e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que vai enriquecer com certeza tantas pessoas ao ouvir, como também a minha, a doutora Débora, que está aqui e sabe quanto é essa luta diária de um paciente de escoliose, e ainda mais que eu não vou contar ainda um pouquinho da sua história, eu vou deixar que você conte. Mas eu vou pedir para que a doutora Débora nos fale, primeiramente, como é que nós, como fisioterapeuta, vemos essa questão, o que dá escoliose, como é essa escoliose? Bom, acho que primeiramente a gente tem que esclarecer um pouquinho o que é, né, a escoliose. Então, a escoliose é uma deformidade da coluna vertebral que ela implica na rotação da coluna, na inclinação lateral e também na alteração das curvaturas normais, que é a cifose e a lordose. E uma coisa bem importante que a gente precisa trazer também nesse podcast hoje, né, é como identificar essa escoliose. Então, um dos principais testes que a gente faz é pedir para o paciente fletir a coluna para frente e observar se tem uma coisinha de um lado mais alto do que o outro. E outra coisa importante também é observar a altura do ombro, a altura da cintura, né? E a partir daí levar aquele paciente, que normalmente a gente procura identificar na adolescência, né? No iníciozinho da adolescência. E levar esse paciente para investigar, para a gente saber como é que está o andamento daquela escoliose para iniciar um tratamento eficaz. Vocês viram que Débora já falou que a gente precisa muito identificar durante essa fase de crescimento. E eu já vou aproveitar e levar a conversa para a Érica. Que momento foi que você descobriu a sua escoliose? Então, Pablo, foi meio por acaso, né? Eu estava com 12 anos de idade, era magérrima e vesti uma roupa e a roupa meio que não organizou-se bem no corpo, ficou rodada. Essa questão do giro, né? Isso. E aí uma pessoa chamou a atenção, falou com minha mãe. A minha mãe olhou e disse, acho que não. Aí a pessoa insistiu, a minha avó, na verdade. Disse, não, tem alguma coisa estranha aí, a gente precisa acompanhar. E a gente foi acompanhando. Passou-se alguns anos, na verdade, e num outro ano, acho que depois dos quase 2 anos, 3 anos depois, eu tive uma crise, que são coisas muito que a gente não sabe explicar, né? Eu tive uma crise de um abscesso no cóccix. E esse abscesso fez com que eu perdesse os sentidos e desmaiasse. Nessa ocasião, nós já estávamos em Recife, e eu fui direto porque a dor era muito forte na lombar, tinha desmaiado, e nós fomos direto para o médico. Lá fui atendido por um ortopedista e ele explicou, não, é um abscesso no cóccix, nós temos que limpar, né, que sajar. E aí, na imagem, veio a evidência dessa curva. Então você descobriu já na sua adolescência, né? Sim. Agora, uma coisa engraçada disso é que muitas vezes os pais, eles não observam. Alguém de fora vem e observa. E essa questão da roupa também, de não cair bem, é um dos sinais que o paciente, a mãe do paciente familiar, vem trazer pra gente. Que só observa, ou porque alguém falou, ou então porque realmente viu a diferença ali na roupa. Por muito tempo, ainda os pais se queixavam, né, sobre a postura desse indivíduo, né? É só apenas uma má postura. Não tem o conhecimento ainda da escoliose, e a gente sabe que a escoliose realmente precisa ser
divulgada ainda mais para que as pessoas tenham realmente um conhecimento, saibam como realizar o tratamento. E eu acredito que aconteceu isso com muitas pessoas. E eu queria entender se aconteceu também isso com você, Érica. Você acreditava que era só uma má postura ou nunca foi relacionada sobre isso? No primeiro momento, achavam que eu estava me organizando mal, ande direito, né? Ande mais reto. E eu fazia o possível, e aquele possível não era suficiente, né? E as dores iam aumentando na lombar. Na verdade, eu me sentia um cansaço. E aí, não tomava medicação, só descansava e aí retomava. Só que aí foi ficando cada vez mais notório, né? Mas o curioso é que eu tive algumas pessoas próximas da minha idade que aconteceram de ter o mesmo diagnóstico na mesma fase. Só que ela para lá, no caso para Recife, e eu aqui em Natal, entendeu? Mas sempre era, sente direito, você não senta direito para assistir televisão. Nessa carteira na escola, você está, eu imagino que você deve estar toda troncha. E não era o caso. Não era o caso. Mas ainda hoje, as pessoas acreditam nisso, que a escoliose é uma coisa adquirida, né? Que o peso da bolsa da escola vai causar escoliose, ou que uma má postura, você sentar errado, vai causar escoliose. E que a gente precisa esclarecer que a escoliose não é causada por esses fatores externos. Não quer dizer que esses fatores externos não possam piorar a escoliose. Mas que a escoliose, ela pode ser classificada como idiopática, que ela não tem uma causa específica, né? Ou então, ela pode ser classificada como congênita, né? Outras causas. Mas que essas questões posturais, elas não causam a escoliose. E que é importante a gente trazer também para essa discussão. Doutora Débora, eu gostaria de fazer uma pausa aqui. Isso é muito importante que seja falado. Porque hoje, como adulta, e tendo passado por todas essas fases, é importante, e nós estamos no mês de conscientização, é importante que chegue para os pais que esse peso de colocar a responsabilidade num adolescente de que você está andando mal, pise direito, essa sandália você não vai usar mais. Eu tenho certeza que é essa sandália. E leva, na verdade, um peso, uma baixa estima maior para esse adolescente que está formando sua personalidade, que está descobrindo, vamos dizer assim, uma alteração óssea e possivelmente que possa crescer muito, que possa desorganizar toda a estrutura de vida e de autoestima desse adolescente. Então, esse pai e essa mãe têm uma função muito importante na hora de pesquisar sobre isso e não culpar o adolescente. É como a doutora Débora diz. Tem um peso? Tem. O celular hoje no uso dos adolescentes tem um peso? Tem. Mas esse peso tem que ser equilibrado entre onde está o diagnóstico? Isso. Quem eu procurei para esclarecer essa dúvida? E muitos pacientes chegam pra gente com vergonha, Isso. né? Chega ali, não usa mais biquíni, as meninas, né? Tem paciente que não quer usar nenhuma roupa que mostre as costas. Isso. Então, eles realmente precisam ter um apoio para que essa diferença na coluna não venha trazer um problema psicológico, né? Débora, e eu sei, né? Mas eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho como é que a fisioterapia pode ajudar, né, nesse tratamento da escoliose. Sim. A fisioterapia, ela tem um papel muito importante, né, no tratamento da escoliose. Uma vez que hoje nós temos técnicas específicas, né, para tratar a escoliose com exercícios direcionais, né, que a gente chama de exercícios de autocorreção ativa. E que no mundo hoje, depois de muita pesquisa, né, Pablo, a gente tem 7 escolas, que essas escolas, elas trazem informações e exercícios que são bem direcionados para o tratamento da escoliose. Não é só, antigamente a gente mandava fazer, vai fazer um RPG, vai fazer uma natação, e achava que isso era o tratamento. Mas hoje a gente entende que não. A gente precisa estar classificado dentro dessas técnicas específicas para conseguir tratar bem o paciente, né? E eu quero deixar claro que o tratamento para a escoliose ele não é feito com natação, RPG, pilates e muito menos quiropraxia. Existe, certo, uma instituição que é a SOSORT, que é a Sociedade Internacional, que trata ortopedia e escoliose, que tem as diretrizes das 7 escolas que o Dr. Débora falou, que realmente é focada em fazer uma reabilitação correta para a escoliose.
tá? E agora eu quero entender, Érica, como foi sua vivência desde a descoberta até a decisão desse processo cirúrgico, quanto a gente fala sobre o tratamento. Então, tem que ter muita leveza para lidar com esses sentimentos tão antigos, né, a respeito de como foi nesse tratamento. Eu usei aquilo que tinha disponível na época. Então, vocês, como fisioterapeuta, sabem nomear mais do que eu. Eu fiz a fisioterapia tradicional, usei um forno, que era um forno que eu pingava igual uma chaleira. Eu acredito que era o forno de Beer que a gente utiliza para tratamentos de dores, né? Isso. E fiz natação, porque era o que o ortopedista me orientou a fazer naquele momento. Uma coisa muito, assim, avassaladora na minha adolescência, nessa época da natação, é porque ele descreveu que eu não poderia fazer nenhuma atividade física na escola. Então, eu era retirada da educação física e eu era retirada do esporte. Então, eu perdi aquele contato com meus amigos de gernes, jogos escolares, porque eu não podia fazer movimento além da natação. Fiz RPG também, só não fiz quiropraxia. E um pouco mais velha, eu fiz o Pilates. E fiz também os tratamentos convencionais com os coletes. Usei um colete mais curto, que era um colete que tinha umas almofadas, Sim. uns cortes. E depois, como não teve, segundo o ortopedista que me atendia, não teve uma boa evolução para o meu caso, na verdade a curva cresceu muito, minha menarca chegou Sim. e eu tive que passar para o colete mais alto de hastes de ferro. Certo. Que É o colete de Milwaukee. Isso, que eu usei até os meus 19 anos. Por que até os 19 anos? Também é curioso, porque a vida leva a gente a se adequar àquilo que a gente tem. Sim. Quando eu estava usando, que eu cheguei aos meus... E fazia fisioterapia, né? Toda semana. Quando eu fiz 18 anos, ele pediu uma radiografia. E nessa radiografia, eu me lembro muito que ele disse, agora nós vamos desmamar esse colete, porque você chegou no seu ponto máximo de crescimento, né? Crânio caudal. Ok. E aí, eu tinha que deixar de usar. Então, eu tinha que fazer um desmame natural. Só que aí, eu tinha vivido com esse meu colete de 14 anos até os meus 18 anos. Dormindo com ele, almoçando com ele, para a escola com ele, sofrendo todas as coisas que um adolescente pode sofrer com aquele colete de haste. E eu fui desmamando. Para ir para a escola era mais legal, assim, tirar aquele tratamento, né? Que me deixava tão enrijecida. Mas à noite, eu não conseguia dormir sem ele. Então, muitas vezes, no meio da noite, eu ficava rolando e eu me levantava e vestia o colete. Aí, quando eu acordava de manhã, eu estava de colete, minha mãe ia me acordar para a escola e ela brigava já de manhã cedo. Você não pode mais usar, você sabe. E aí, para explicar para ela que eu não tinha sono sem ele. Sim, porque você já estava acostumada com o uso desse colete. E aí, no momento, Dependente. já estava totalmente O corpo dependente. pedia, né? Então, assim, para retirar na hora do sono, foi o que deu mais trabalho. Mas usei tudo que vocês já falaram aí. Realmente, por muito tempo, era as indicações que a gente tinha, né? E aí hoje a gente já tem um estudo melhor, os estudos mais avançados, para que a gente possa realmente orientar o que é o correto para os nossos pacientes nesse momento, tá? Débora, eu ouvi Érica falar um pouquinho sobre a questão da menarca, antes mesmo de eu pedir para você falar sobre os coletes, e eu acho que é algo importante que a gente precisa compartilhar com quem está em casa, quando a gente fala em menarca, né? Que seria a primeira menstruação no caso das meninas. Isso. Pronto, a menarca pra gente, ele é um marco bem importante, porque tá marcando ali o crescimento, né, da menina. E a gente chama que quando a gente tem a menarca, a gente tem uma janela ainda de tratamento, que essa janela dura em média 2 anos. Então, quando a menina tem a menarca, a gente ainda a gente puxa mais ainda do tratamento nesses 2 anos após a menarca, porque a gente tem um resultado bom no tratamento. Isso. E quando a gente pensa, Débora, nos coletes que ela utilizou, eu acho que você poderia compartilhar um pouquinho e até mesmo pegar os coletes para que a gente possa mostrar e você falar um pouquinho dessa diferença entre os coletes que a gente tem, né? Que nós temos hoje 2 coletes que foi muito utilizado, que é o colete de Milwaukee e nós temos o colete de 3D. E eu acho que Débora pode explicar um pouquinho para a gente Vamos. sobre
essa realidade. Falar um pouquinho, né, do Milwaukee, né, o que ela usou bastante e ficou dependente dele, que é esse aqui, ó, que ele tem essas hastes e aqui isso fica no É a região do pescoço, pescoço. certo? Hoje em dia ele não é mais utilizado. Por quê? Porque quando a gente fala de escoliose, a gente está falando de uma alteração na coluna vertebral em três dimensões, certo? Quais são elas? A inclinação lateral, as inclinações fisiológicas da coluna e as rotações. E quando a gente fala desse colete, a gente não trabalha as rotações, certo? E quando a gente fala de curvaturas fisiológicas da coluna, a gente acaba tendo uma retificação por causa dessas hastes. Então, hoje em dia, esse colete não é mais indicado. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque se você, como paciente, recebe a indicação desse colete, a gente tem que, ó, acender uma luzinha vermelha e procurar alguma outra informação, porque isso aqui não se indica mais, tá? Então, deixa eu colocar aqui do lado e vou trazer o que hoje em dia é utilizado, que é o colete 3D. Esse colete, se você olhar ele assim, você vê que ele é todo irregular. Por quê? Porque ele é feito sob medida, a medida do paciente, certo? Quando a gente leva em consideração a inclinação lateral, as curvaturas fisiológicas e as rotações também na coluna. Então, esse aqui é o mais indicado porque a gente age nas 3 dimensões da escoliose. Fazendo uma parte de compressão e uma parte de expansão, Isso, não é? isso. E tentando diminuir as rotações que a escoliose traz. Gente, isso é muito importante a gente poder compartilhar aqui para vocês, porque por incrível que pareça, ainda temos pacientes que estão sendo orientados a utilizar o colete de Milwaukee, tá? E o colete de Milwaukee não é mais a opção que nós temos quando pensamos em reabilitação de um paciente de escoliose, tá? Então já fica aí uma informação muito importante e válida, não é, doutora Débora? Isso, com certeza. E pegando o gancho também do relato, né, que ela trouxe pra gente, quando a gente falou assim de esporte, Uhum. né, que não podia fazer esporte, Não. né, e que hoje em dia o esporte é um aliado nosso, a que ajuda a fortalecer o corpo do paciente. Então, quando o paciente tem escoliose, ele tem a indicação sim de realizar um esporte, depois que aprende a realizar a autocorreção, também de ir para uma academia, porque ajuda, né, no tratamento. Eu vou compartilhar uma coisa que esses dias, acho que esse mês, eu recebi uma paciente com a sensação de desespero ao teu diagnóstico, porque simplesmente a filha tinha sido proibida pela diretora da escola a ir para a escola. A ir para a Ir escola? para a escola. Como assim, gente? Porque a criança tinha um problema que ela não poderia frequentar a escola. E isso é algo, tipo assim, gigantesco e grave. Gravíssimo. Grave. E aí, pensando em todas essas andares, né, que a gente tem sobre isso, Érica, eu até pergunto, como foi você conviver com a escoliose nessa fase da adolescência, essa fase que a gente sabe que é uma fase que a gente começa a formar mais corpo, até mesmo ter conhecimento do nosso próprio eu, e tinha julgamentos, como era que era conviver com a escoliose nessa fase? Era bem difícil, muito difícil, porque saídas, escolher uma roupa que as adolescentes na época usavam não era possível para mim. A farda da escola não era possível. Eu tentava colocar por cima, eu tentava colocar por baixo, tentava colocar de todo jeito, não era possível. Me machucava, assava, né, em alguns lugares por causa do calor que nós vivemos em Natal. E os contatos sociais também eram difíceis. Na adolescência, todo mundo tem seus grupos, né? De amigos e de grupos às vezes até os desejos de namoro, né? Tudo isso foi meio que abafado em razão desse colete. Então, assim, é de fato um período muito difícil. Assim, para um adolescente sobreviver a tudo isso, ele precisa ter realmente uma rede de apoio muito forte. E o que é que acontece? Eu tinha amigos que eu vinha desde o jardim. Então, quando veio o meu diagnóstico, eles fizeram como se fosse Me acolheram. me acolheram e fizeram uma cúpula, assim, ninguém vai pegar ela para fazer bullying. Porque eu sofri alguns bullying. Sim.
Mas eu tinha meio que tinha algumas amigas que são amigas até hoje, e tem alguns amigos que são amigos até hoje, que eles fizeram uma cúpula e disseram assim, não, daqui ninguém mexe. E eu me sentia muito protegida, mas muito protegida mesmo por essas pessoas. Mas, mesmo assim, ainda de vez em quando escapava, sabe? Escapavam uns bullyingzinhos. É. Débora, você poderia compartilhar, que eu acho que até uma curiosidade das pessoas, e a gente sabe que ainda tem muitas indicações de forma errônea sobre isso, em que momento é que é indicado realmente os exercícios específicos da fisioterapia, o uso do colete e até mesmo a questão do processo cirúrgico? Tá. Quando a gente está falando da escoliose, da classificação da escoliose, a gente entra numa coisa chamada ângulo de Kolbe, que é a angulação das inclinações da coluna, principalmente aquela inclinação lateral. E aí, quando a gente tem uma angulação de até 9 graus, a gente não classifica como escoliose. A partir de 10 graus, a gente entra na escoliose leve, que com o tratamento da fisioterapia, a gente consegue um bom resultado de tratamento, né? A partir de 25 graus, a gente precisa do tratamento da fisioterapia e do colete. E acima de 45 graus, a gente já tem uma indicação de cirurgia. Eu estava aqui matutando, porque a Érica foi minha paciente, né? E ela foi uma paciente de pós-operatório. Sim. E ela sabe que durante esses exercícios específicos, que são exercícios que não precisam ser realizados diariamente dentro da fisioterapia, mas precisam ser realizados, sim, diariamente no seu âmbito em casa, Sim. certo? Aí eu me questiono, né? Érica, como era para você ter que fazer esses exercícios diariamente em casa? Eram muito bem-vindos. Muito bem-vindos, porque eles me aliviavam a dor, né? Eu estava no pós-operatório quando eu conheci Pablo, e eu tinha muitas dúvidas se eu ia continuar a ficar com aquela sensação de enrijecimento, aquela sensação de formigamento, dor, dor mesmo, né? Que precisava ser aliviado com medicação. E então, quando chegava o momento do atendimento, para mim era o momento mais glorioso do dia. Eu me preparava para aquilo. Por quê? Porque ele aliviava a minha dor, né? E assim, era curioso porque eu não queria entender, eu como paciente não queria entender que eu tinha que voltar daqui a 15 dias. Eu queria voltar na próxima semana. E ele dizia para mim, não, você só volta daqui a 15 dias. Porque você vai passar 15 dias fazendo o que eu te programei. E aí, assim, em casa eu fazia, né? Tinha meus tapetinhos, foi comprando devagarzinho minhas coisas e eu fui me educando, porque é um processo realmente de reeducação. Aprender a andar, aprender a se sentar, aprender a organizar de novo esse corpo numa cadeira, aprender a fazer um giro, porque o giro não é o mesmo mais do tronco. E isso tudo é uma nova forma de ver a vida, né? E só é possível a partir da orientação correta, do profissional correto e do exercício correto. É interessante que fique bem claro essa questão dos atendimentos, que eles podem ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, em 15 dias, ou até mesmo uma vez ao mês, porque isso vai determinar de cada angulação, de cada realidade, de cada paciente, e isso interfere de várias formas. Érica tinha dificuldade dessa expansão pulmonar e a gente não Sim. conseguia fazer tanta evolução diária de uma expansão, então ela precisava realmente trabalhar dentro de um exercício específico por um tempo maior. Mas graças a Deus hoje ela já consegue aí cheio de resultados e eu fico muito feliz. E esse relato é bem importante, né, para mostrar a importância da fisioterapia no pós-operatório. Porque, como a Érica trouxe, você vai se readaptar ao seu corpo. Sim. E quando você tem um profissional ali lhe dando assistência, você tem mais segurança. E você volta às suas atividades de forma mais rápida também. Também. Isso é muito importante, né? Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Me traz algum relato de algum dos seus pacientes, assim, que você vê que teve dificuldade, mas que no final o resultado foi incrível. Do pós-operatório. Seja de qualquer, seja ele pós-operatório ou pré, ou dos exercícios específicos que hoje você faz. Isso, muitos pacientes no início sentem essa dificuldade de aprender a sua autocorreção, né? Mas que normalmente eles levam 2 a 3 semanas para aprenderem como se corrigir. E a partir daí, a gente começa a desenvolver outros exercícios. E um ponto que às vezes eles acham um pouquinho difícil é essa adesão ao tratamento, de você fazer realmente todos os dias. Porque, como o Pablo falou, o tratamento ele pode ser realizado uma vez por semana.
com a gente. Mas em casa, ele precisa realizar aqueles exercícios específicos todos os dias. E às vezes a adesão daquele tratamento, principalmente no adolescente, é um pouquinho mais difícil. Mas quando eles começam a ver o resultado, aí eles se animam bastante. Débora, e quando tem todas essas dificuldades, assim, seja elas de fazer exercício, seja ela da questão emocional, que a gente sabe que afeta muito, até porque a gente sempre dá o destaque na importância desse trabalho multidisciplinar, seja com fisioterapia, os médicos, a própria psicologia, a educação A física, nutrição, né? a nutrição, né, que é muito importante também. Como é que, quando tem essas dificuldades, como é que você tenta, assim, poder ajudar ao paciente a subir essa Essa autoestima. autoestima, né? Tá, a gente precisa enxergar o paciente não como uma curva, não como a escoliose, mas sim como um paciente que ele tá com aquela condição. Então, quando tem algum paciente que ele tá com alguma dificuldade, às vezes ele chega um pouquinho mais triste, a gente tenta conversar, tenta mudar um pouquinho o foco, né, dos exercícios e também pede para ter esse acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, que ajuda bastante. E hoje nós somos, aqui em Natal, uma clínica multidisciplinar, né, onde a gente tem toda essa equipe multidisciplinar, pensando nesse apoio que a gente possa dar aos nossos pacientes de escoliose. E aí, Érica, pensando nessa equipe multidisciplinar, qual eram os profissionais que estavam ao seu redor nesse momento do seu processo? Eu comecei a planejar minha cirurgia 1 ano antes, porque veio o processo de aceitação, né, planejamento, uma série de questões. E já com o meu ortopedista, eu tive contato com os educadores físicos para fortalecer a musculatura, já uma vez que eu iria, de fato, perder uma parte dessa força muscular. O atendimento psicológico, que foi muito importante, na verdade eu já fazia, achava necessário. Planejei também um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena pausa antes da cirurgia. Fiz uma viagem planejada e muito desejada para poder aliviar a cabeça, ver outros ares, outros momentos, outros espaços. Isso fazia parte até do processo terapêutico, sabe? Perceber outro espaço além do que eu estava vivendo ali naquela questão de liberar exames, cirurgia, processo, orientações cirúrgicas. E no pós-operatório, quando eu consegui sentar, eu já retomei de forma virtual minha terapia psicológica. Eu acho que a única coisa que realmente eu não fiz foi o acompanhamento nutricional, mas acho que é importante, porque o processo cicatricial vem muito do alimento. Eu acho muito Sim. importante. E não só essa questão da parte do alimento no processo cicatricial, mas a gente já sabe também que a escoliose idiopática, que ela tem diversos fatores que a gente está estudando. Uma das causas é algumas restrições de vitaminas Deficiência de algumas deficiências de vitaminas, e a gente precisa realmente desse apoio aí na equipe nutricional. nutricional. Débora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando os seus pacientes, vou perguntar algo que realmente tenho curiosidade de um contexto geral. Sim. Quando seus pacientes realmente não conseguem mais fazer os exercícios, eu tenho pacientes que chegam para mim e estão lá só de enfeite na sala. Eu tentando, gente, vamos. E dentro do meu atendimento, eu geralmente levo muitos pais. Como é que você lidar para tentar fazer essa conversa e atrair esses pais nessa atenção e nessa importância desse atendimento? Isso, trazer os pais para o atendimento do adolescente, para mim também é muito importante. Até porque ajuda aquele adolescente a fazer o exercício em casa, né? Ele não está conseguindo ver suas costas, por exemplo. Então o pai está ali ajudando, ó, aqui a costela, aqui desce um pouquinho. Então é bem importante. E quando o pai está na sala, incentiva o jovem a fazer. Então é bem importante trazer a família para o processo. Porque, como eu falei, ele vai estar comigo uma vez na semana, mas quem vai estar em casa acompanhando são os pais. Então, inserir os pais nesse processo de tratamento é muito importante. Sim. E temos, além disso tudo, né, de trazer esses familiares, quando eu tive a oportunidade de ter Érica como paciente, eu conheci um grupo que chama Elas com Escoliose, que é um grupo que Érica fazia parte, que Érica faz parte, e que ela sempre me compartilhava as experiências de estar dentro desse grupo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer as meninas,
a Clara e a Júlia. E eu acho que é um momento incrível para vocês, meninas, poderem também participar. E para os demais, tem também o Mundo Escoliose, que é de Gui, um paciente de escoliose, hoje acadêmico de fisioterapia, sempre muito presente dentro de tudo. E eu acho que esse apoio de diversas pessoas, de diversas regiões, que têm a mesma sensibilidade de ser paciente de escoliose, eu acho que ajuda muito nessa construção de reabilitação. Então, eu acho que fica uma oportunidade também para que as pessoas possam Conheçam. conhecer, né? Que é algo que eu que sou da área realmente ainda nem conhecia. Isso, mas é curioso também porque a escoliose é um tema que, querendo ou não, é novo. A gente está começando a conversar muito sobre isso agora, trazer muita informação sobre diagnóstico, sobre tratamento, agora, é recente. Então, todos esses apoios que a gente está conhecendo agora, é de suma importância a gente estar trazendo para que todo mundo tenha esse acesso, né? Porque é um tema muito, muito novo e bastante importante. Débora, tem algo que você acha importante compartilhar e dizer para quem está assistindo nossa live? O que é bastante importante para a gente ressaltar da escoliose é que o tratamento ele precisa ser feito o mais cedo possível, para que a gente tenha um ótimo resultado. Então, assim, você que tem uma criança em casa, você que tem um pré-adolescente em casa, sempre observe como é que tá a postura daquela pessoa, como é que tá, né? Como é que ele senta, quando ele flete a coluna, observar se tem alguma coisa mais alta do que a outra, observar os ombros, porque quando a gente tem esse diagnóstico precoce, a gente consegue ter um tratamento eficaz. E você, Érica, antes da gente terminar essa live, qual é a sua voz nesse momento de todo esse desafio que você passou na sua vida? Porque você descobriu na adolescência, fez a cirurgia na fase adulta, Sim. eu acho que você tem muito o que compartilhar. Eu acho que a primeira questão, eu acho que eu vou pegar um gancho aqui com o que a doutora Débora falou. Esse diagnóstico precoce ajuda muito. Por quê? Porque enquanto você é um adolescente, eu entendo todas as ebulições de um adolescente, né, as descobertas, a vida que está se abrindo. Mas enquanto você é adolescente, você tem um cuidador. Você tem um pai e uma mãe que está ali, que é seu provedor, e que pode procurar o que é melhor dentro das questões de saúde, né? Médicos, fisioterapeutas. Você não está sozinho. Mas quando você é adulto, as decisões recaem sobre você. E aí tudo muda. Porque você precisa ter, sim, uma rede de apoio ainda, mas não você mais seus pais. Seus pais ali são coadjuvantes. Então você é o decisor de quem você vai procurar, de como que você vai privilegiar essa renda mensal para destinar à tua reabilitação, né? Porque no sistema de saúde você não encontra. No SUS você não encontra esse atendimento. Você tem que ter uma rede de apoio da pessoa que está com você, ou do seu filho. Você tem que esclarecer ao trabalho que você precisa sair para fazer esse atendimento, ou que você vai se afastar por determinado tempo para fazer uma correção cirúrgica. Então, assim, é muito mais fácil fazer isso na adolescência ou ainda na idade tenra, né, na idade infantil. Porque quando você é adulto, eu volto a dizer, a responsabilidade recai sobre você. E aí você também tem outras, porque talvez você já tenha um trabalho instalado, você já tenha filhos, você tenha uma casa para administrar, você tenha N coisas. Então, se multiplica as suas responsabilidades além da decisão na cirurgia. Então, assim, se eu poderia dar um conselho, é que os pais, além de serem bons cuidadores e atentos à saúde dos seus filhos, que possam também ser atentos ao posicionamento, né, postural dos seus filhos, para que possam auxiliá-los na idade mais tenra possível. E se você já estiver adulto, você se programe para isso e que você privilegie isso como privilegie uma roupa, uma saída, uma festa, porque faz diferença na terceira idade. E foi por isso que eu tomei a decisão de fazer, porque eu quero ficar uma velhinha saudável.
Gente, eu sabia que trazer a Érica aqui e Débora, esse encontro ia ser genial e a gente ia ter momentos de emoção como a Érica tem, relembrando e trazendo todos esses relatos. Mas antes de eu terminar, eu queria que a doutora Débora pudesse compartilhar onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho. Isso. Nós trabalhamos juntos, né, Pablo? Na Clínica Motriz, que fica localizada na Roberto Freire. E para você que tem escoliose, para os pais que identificam alguma coisa ali nos seus filhos, você não tá só. Fique sabendo que você não tá só. A gente tá aqui para lhe ajudar, prestar apoio e a gente conseguir tratar da melhor forma e trazer um bom resultado para o seu filho, para você, né, no caso. E seu Instagram? Físio Débora Câmara. Gente, então, antes que termine, eu quero que você saiba que você nunca está só, certo? Que vai ter uma rede de apoio que pode lhe ajudar. E nós temos também uma Sociedade Brasileira de Escoliose, que você pode estar ajudando essa sociedade a levar mais conhecimento, a trazer mais informações para nós profissionais, a estar mais próximo de vocês, pacientes, fazendo uma doação e ganhando esse unicórnio que ele tem o seu colete, que muitos pacientes de escoliose utilizam, certo? Então vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira e ajudar e ganhar de brinde esse unicórnio, esse mascote, é o mascote da sociedade. Então, está aí o convite para você conhecer um pouquinho mais sobre a sociedade e os grupos Elas com escoliose. Elas com Escoliose, o Todos com Escoliose e o Mundo da Escoliose. Então, até já!